Em meio à escalada do preço da gasolina e do diesel e trocas no comando da Petrobras, o governo e o Congresso debatem soluções para tentar conter a alta dos combustíveis. E agora, o assunto da hora, porque foi trazido nesta segunda-feira pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, é a possibilidade de alteração na lei das estatais sob o argumento de que essas empresas se tornaram seres autônomos. O presidente do Senado, a gente viu ao longo da segunda edição, afirmou que essa mudança não seria uma saída, né? Para entender um pouco mais sobre essa possibilidade, a gente conversa com o advogado, especialista em infraestrutura, Fernando Vernalha. Doutor Fernando, obrigado mais uma vez por conversar com o Band News TV. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Mudar a lei das estatais, que muita gente, boa parte aí dos que entendem, é a saída para essa questão toda aí do preço dos combustíveis e para essas constantes trocas de comando na Petrobras? Não, eu não creio que seja essa a saída. Muito pelo contrário, eu acho que essa iniciativa de se editar uma medida provisória para alterar a lei das estatais, ela é inconstitucional, ela seria inconstitucional, em função da ausência de razões de urgência e relevância, que são pressupostos definidos pela Constituição para o uso desse instrumento da medida provisória pelo Poder Executivo, né? Nós temos de lembrar que quem está incumbido pela Constituição de elaborar as leis no Brasil é o Poder Legislativo. O Poder Executivo pode fazê-lo excepcionalmente, por meio de medida provisória. Portanto, a atividade legislativa do Poder Executivo é atípica, né? E exatamente por isso que a Constituição prevê como requisitos para a edição da medida provisória que haja ali a demonstração de razões de urgência e relevância. Não me parece, no caso, que haja razões de urgência e relevância para ensejar a edição dessa medida provisória para alterar a lei das estatais, né? O que parece que se deseja com a edição dessa medida provisória, né, é alterar a lei das estatais para possibilitar à União ampliar o seu universo ali a sua esfera de influência e de interferência no âmbito da Petrobras, né, para resolver um problema específico ali da relação sócio-empresa e com os outros acionistas. Não se pode alterar o Estatuto Geral das Estatais, que, como você bem mencionou, é uma legislação elogiável, que significou aperfeiçoamentos, né, no tratamento, na regulamentação das empresas estatais, e é uma lei aplicável a toda e qualquer empresa estatal, seja controlada pela União, por estados, por municípios, é um Estatuto Geral das empresas estatais. Então, não me parece que faça sentido se alterar o regime jurídico das estatais, a legislação geral das empresas estatais, para resolver um problema que talvez nem seja um problema, né? Mas assim considerado pela União, na sua esfera de relacionamento com a Petrobras e com os acionistas da empresa. Essa é a questão, né? Porque a gente está falando de Petrobras, mas seria alterar a governança para todas as outras. E a gente só ouve, nesse caso, se falar da Petrobras. Para a senhora que acompanha, que é especialista, é tão difícil assim comandar a Petrobras? Porque o governo reclama que tem a maioria das ações, mas não consegue impor as ideias do governo, né? Ou seja, não consegue baixar o preço da gasolina, falando de um modo muito simples, né, doutor? Com um canetaço. Exatamente por isso, porque, na verdade, um dos avanços da lei das estatais foi garantir ali um caráter técnico na condução da empresa, né? Exatamente para livrar a atuação dessas empresas da captura política, das interferências políticas. Eu acho que isso foi um avanço. Então, nós tivemos com a lei das estatais ali requisitos, credenciais técnicas exigidas para nomeação de dirigentes e mesmo dos membros do conselho. Acho que isso foi um grande avanço, uma governança muito mais qualificada para as empresas estatais, e isso, é claro, mitigou esse risco da captura política, né, que foi muito comum no passado. No passado, as empresas estaduais foram utilizadas, né, como moeda eleitoral. A nomeação de dirigentes de empresas estatais foi utilizada como moeda eleitoral, né, e é claro que isso não é conveniente, isso não é apropriado, porque as empresas estatais devem respeitar ali os objetivos sociais para os quais ela foi afetada e a legislação. E a condução de uma empresa estatal deve ser uma condução empresarial,
né? A racionalidade é empresarial, ela não deve servir a interesses políticos, né? As políticas, né, para determinados setores devem ser definidas por meio da regulação e devem ser cumpridas por empresas privadas ou estatais, né? Não é uma questão que deva merecer ali a influência do sócio controlador sobre a empresa. Afinal de contas, muitas dessas empresas têm capital aberto, o direito dos acionistas, né? A empresa deve proteger os interesses dos seus acionistas, qualquer empresa. E, portanto, a função social da empresa, as políticas públicas, né, que devam ser perseguidas pelas empresas de um determinado setor, né, que estejam estabelecidas em lei ou em regulamentos, devem ser ali observadas por quaisquer empresas, públicas ou privadas, e devem ser definidas por meio dessas normas regulamentares ou da própria legislação. Certo. Doutor, uma mudança como essa em ano eleitoral, por tudo que nós acompanhamos lá na criação da lei das estatais, que houve um debate longo, né? O senhor acredita ser possível? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil porque essa lei, como você mesmo mencionou, é uma lei que vem sendo muito elogiada, né? E já se tem um diagnóstico dos efeitos positivos que essa lei gerou sobre a vida das empresas estatais. Então, é uma lei que deve ser preservada, né? Eu não creio que essa medida provisória, se ela for mesmo editada, ela seja, de fato, aprovada no âmbito do Congresso Nacional. Ela pode ser rejeitada e, antes disso, pode ser que haja alguma judicialização sobre essa medida provisória, porque o Poder Judiciário pode também fazer um controle sobre isso, né? Se não houver a observância dos requisitos próprios para a edição da medida provisória, como essas razões de urgência e relevância, a medida provisória pode ser reputada inconstitucional e ela pode perder os seus efeitos desde que haja um ato do Poder Judiciário nesse sentido. Ou o próprio Congresso Nacional pode eventualmente rejeitar essa medida provisória, ou ela pode ser editada e ter seu prazo ali de 60 dias renovado por mais uma vez. Depois, se não houver aprovação do Congresso, ela vai caducar. Ela perde os seus efeitos em função do decurso do tempo. Isso pode ocorrer. Eu acho difícil, porque, como você mesmo mencionou, esse é um ano eleitoral e esse é um tema da mais alta importância. Ele não deve ser tratado dessa forma, né? E muito menos a mudança na lei das estatais deve estar orientada por interesses eleitoreiros ou mesmo políticos sob o atual contexto. Doutor, só para fechar, deixei de lhe perguntar alguma questão que seja pontual, que seja importante a gente tocar nessa questão da lei das estatais, nesse momento que o governo fala em medida provisória e o Congresso fala em mudanças? Não, eu acho que a gente abordou as principais questões. É claro que a gente está aqui ainda em caráter exploratório, porque não temos ainda uma medida provisória, ela não foi editada, e nós nem sabemos qual será o seu conteúdo ou quais dispositivos da lei das estatais serão objeto de alteração, né, dessa medida por meio dessa medida provisória. Então, a gente está falando aqui em caráter especulativo, né? Mas eu acho que é possível a gente fazer essa análise, né, sobre o atual contexto, dadas as circunstâncias que se apresentam, porque a lei das estatais está sob ameaça, isso é o que tem sido divulgado na imprensa, por meio de uma edição de uma medida provisória que, na minha opinião, se for editada sob esse contexto e com essas justificativas, ela deve ser considerada inconstitucional, porque ela não atende os requisitos que a Constituição impôs para a edição de medidas provisórias, como as razões de urgência e relevância. Doutor Fernando Vernalha, obrigado mais uma vez por colaborar com o Band News TV. Uma excelente noite. Obrigado, boa noite a todos.